Ela estava prestes a perder sua filha, até que um diário esquecido mudou tudo. Bem-vindo de volta e aproveite a história. Nas remotas montanhas de um canto esquecido de Minas Gerais, o som de um motor sufocado quebrou o silêncio da floresta. Um carro de luxo, outrora reluzente e agora coberto por uma camada de poeira vermelha, avançava lentamente pela estrada estreita e sinuosa. Isolada nos contrafortes da Serra da Mantiqueira, a pequena cabana de madeira mal podia ser vista através da cortina de névoa e da tempestade que se aproximava. Dentro do veículo, o Ara Mendes, 58 anos, apertava o volante com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos enquanto tentava enxergar o caminho à frente. Ao seu lado, sua filha de 10 anos, Wanda, olhava pela janela com o rosto pálido e os olhos vazios, como se ainda não acreditasse no que havia acontecido nas últimas semanas. Estamos quase chegando. O Ara tentou soar confiante, mas sua voz tremeu ligeiramente. Ela olhou para a filha, cujo rosto estava virado para a janela, observando as gotas de chuva que começavam a bater contra o vidro. Como explicar a uma criança que, da noite para o dia, elas haviam perdido tudo? Como dizer que o pai que ela adorava, falecido há apenas 3 meses, havia secretamente apostado todas as economias da família e as deixado com uma dívida esmagadora? Como admitir que esta cabana abandonada, herança esquecida da família do falecido marido, era literalmente tudo o que lhes restava? O carro finalmente parou em frente à cabana. A estrutura de madeira, que não recebia manutenção há décadas, parecia se curvar sob o peso da própria existência. As janelas estavam cobertas por tábuas, a varanda parcialmente desmoronada e o telhado tinha buracos visíveis, mesmo à distância. Esta seria sua casa agora, um contraste brutal com a cobertura elegante em Belo Horizonte, onde haviam vivido até 2 semanas atrás. Vamos entrar antes que a chuva piore, disse o Ara, tentando mascarar seu desespero com pragmatismo. Wanda permaneceu em silêncio, apenas pegando sua mochila rosa desbotada, o único item pessoal que conseguira trazer, além de algumas roupas. Quando abriu a porta da cabana, o cheiro de mofo e abandono as recebeu como uma bofetada. A pouca luz que entrava revelava uma sala empoeirada com móveis cobertos por lençóis amarelados, uma lareira antiga entupida de cinzas e uma cozinha minúscula com equipamentos que pareciam datar dos anos 60. Um pequeno corredor levava a 2 quartos, diminutos, cada um com uma cama de metal enferrujada e colchões que pareciam tão velhos quanto a própria cabana. Não é tão ruim, o Ara mentiu enquanto examinava as paredes úmidas. Com um pouco de trabalho, podemos tornar este lugar aconchegante. Wanda finalmente falou, sua voz um sussurro amargo. Quero ir para casa. Esta é nossa casa agora. Querida, respondeu o Ara, sentindo como se cada palavra fosse uma pedra em seu estômago. A tempestade aumentou de intensidade, fustigando as janelas mal vedadas. O Ara procurou freneticamente por lâmpadas que funcionassem, mas a eletricidade parecia cortada há anos. No armário da cozinha, encontrou algumas velas antigas e fósforos, que milagrosamente ainda acendiam. A temperatura caía rapidamente com o anoitecer e ela se dirigiu à lareira. Precisamos acender um fogo, murmurou, examinando a antiga lareira de pedra. Havia algumas toras de lenha perto, provavelmente deixadas pela última pessoa que estivera ali. Com mãos trêmulas pela mistura de frio e ansiedade, o Ara tentou acender o fogo, mas a madeira estava úmida e a chaminé obstruída. Enquanto lutava contra a lareira, não percebeu imediatamente que Wanda havia ficado estranhamente quieta. Quando finalmente conseguiu uma pequena chama, virou-se para chamar a filha e a viu. Caída no chão, pálida como papel, os lábios com um tom azulado. Wanda gritou correndo até a filha.
A menina estava gelada ao toque, sua respiração superficial e rápida. Hipotermia. A palavra atravessou a mente de Uara como um relâmpago. O choque da mudança, o frio intenso, a exaustão. Tudo havia sido demais para o pequeno corpo. Uara envolveu a filha nos cobertores mofados que encontrou, mas sabia que não seria suficiente. Precisavam de ajuda médica, calor adequado, alimentos quentes, nada do que tinham naquela cabana desolada. Pela primeira vez desde a notícia das dívidas, Uara permitiu-se um momento de puro pânico. Sua filha poderia morrer ali, naquele lugar esquecido, por causa dos erros de seu marido, por causa de sua própria incapacidade de protegê-la. A escuridão fora da cabana era quase absoluta agora. A tempestade, uma parede de água e vento. Pelo que Uara se lembrava da viagem, não havia visto nenhuma casa por quilômetros. Mas também se lembrava de ter passado por uma caixa de correio, a aproximadamente 1 quilômetro dali. Talvez houvesse vizinhos. Com Wanda, semiconsciente em seus braços, Uara tomou a decisão mais difícil de sua vida. Enrolou a filha em todos os cobertores disponíveis, colocou-a o mais perto possível do pequeno fogo e preparou-se para sair. "Vou buscar ajuda", sussurrou, ao ouvido de Wanda. "Aguente firme, meu amor. Mamãe vai voltar." Vestindo apenas um casaco fino sobre suas roupas da cidade, completamente inadequadas para o clima das montanhas, Uara mergulhou na tempestade. A chuva gelada parecia agulhas contra seu rosto, e o vento cortava como facas através do tecido fino. A estrada havia se transformado em lama, fazendo-a escorregar e cair repetidas vezes. A escuridão era quase completa, salvo pelos breves momentos em que relâmpagos iluminavam o céu, permitindo-lhe visualizar o caminho por frações de segundo. Cada passo era uma batalha contra a natureza e contra o desespero crescente em seu peito. Suas mãos estavam dormentes, seus pés queimavam de frio, e sua respiração formava nuvens densas à sua frente. Mais de uma vez, pensou que não conseguiria continuar, que morreria ali mesmo, deixando Wanda sozinha na cabana. Mas a imagem da filha, pálida e tremendo, a impulsionava adiante. Após o que pareceu uma eternidade, um relâmpago revelou o contorno de uma casa a poucos metros. Reunindo suas últimas forças, Uara cambaleou até a porta e bateu com toda a força que conseguiu reunir. A porta se abriu para revelar um homem idoso, cujo rosto passou da surpresa à preocupação ao ver a figura encharcada e trêmula à sua frente. "Pelo amor de Deus, o que a senhora está fazendo aqui fora numa noite dessas?" exclamou ele, puxando-a para dentro. "Minha filha", Uara conseguiu dizer entre dentes batendo de frio. "Cabana, 1 quilômetro, hipotermia, por favor." Uma senhora idosa apareceu no corredor, rapidamente avaliando a situação. "Bernardo, pegue cobertores secos e prepare água quente. Vou chamar o Dr. Oliveira pelo rádio." O casal se moveu com uma eficiência que sugeria anos de vida nas montanhas, lidando com emergências quando o auxílio profissional estava distante. Enquanto o homem saía, a senhora idosa ajudou Uara a tirar as roupas molhadas. "Sou Regina", disse a senhora, envolvendo Uara em um cobertor seco. "Meu marido e eu vivemos aqui há 40 anos. Não se preocupe, vamos ajudar sua filha." "Uara", respondeu ela com voz fraca. "Minha filha é Wanda." Bernardo retornou vestido para enfrentar a tempestade, carregando uma lanterna potente e um kit de primeiros socorros. "O doutor está vindo, mas vai demorar. Vou buscar sua menina. Onde exatamente está a cabana?" "A antiga cabana dos Mendes", Regina disse antes que Uara pudesse responder, seu tom mudando sutilmente. "Não é, senhora? Reconheço o nome. Uara Mendes." Algo na voz da mulher fez Uara notar que o sobrenome de seu marido provocava uma reação,
mas estava desesperada demais para se importar com antigas rivalidades naquele momento. Por favor, implorou. Ela tem apenas 10 anos. Bernardo assentiu e desapareceu na tempestade. Os minutos seguintes foram um borrão para Uara, que lutava contra a própria hipotermia enquanto a preocupação com a filha a consumia. Regina a manteve acordada, forçando-a a beber chá quente e fazendo perguntas para mantê-la consciente. O que as traz à cabana dos Mendes depois de tantos anos? Não tínhamos para onde ir. Uara respondeu sinceramente, sentindo-se derrotada demais para inventar histórias. Regina a estudou por um momento, mas não fez mais perguntas. Em vez disso, contou a Uara sobre a região, sobre as ervas medicinais que cultivava, sobre a pequena comunidade que vivia espalhada pelas montanhas. Quase uma hora depois, a porta se abriu novamente. Bernardo entrou, carregando Wanda envolta em cobertores. Atrás dele, um homem de meia-idade com uma maleta médica entrou. O Dr. Oliveira. Ela está respirando melhor, disse Bernardo, colocando a menina perto do fogão a lenha. Consegui aquecê-la um pouco no caminho. O médico imediatamente começou a examinar Wanda, que agora estava semiconsciente, murmurando palavras incoerentes. Uara segurou a mão da filha, as lágrimas, finalmente vencendo sua resolução de se manter forte. Ela vai ficar bem, o médico assegurou após um exame minucioso. Hipotermia moderada, exaustão, provavelmente alguma desidratação, nada que calor, descanso e fluidos não possam resolver. Mas foi por pouco, senhora. Ele olhou para Uara, com uma expressão que misturava preocupação profissional e uma curiosidade mal disfarçada. A cabana dos Mendes não é habitável neste estado, especialmente com o inverno chegando. Como planejam sobreviver lá? A pergunta pairou no ar, pesada e inevitável. Como, de fato, planejavam sobreviver? Uara não tinha resposta. Até poucas semanas atrás, era uma contadora corporativa respeitada com uma vida confortável. Agora, estava prestes a se tornar uma sem-teto nas montanhas com uma criança para cuidar. Vamos ajudá-la a consertar a cabana, disse Regina, surpreendendo a todos na sala, inclusive a si mesma pelo tom de sua voz. Pelo menos o suficiente para passar o inverno. Bernardo é bom com reparos. O casal trocou um olhar que continha uma conversa inteira. Uara percebeu que, qualquer que fosse a história por trás do nome Mendes naquela região, Regina estava disposta a deixá-la de lado diante do sofrimento de uma criança e sua mãe. Naquela noite, deitada em uma cama emprestada, com Wanda, dormindo profundamente ao seu lado, Uara encarou o teto e permitiu-se pela primeira vez sentir toda a magnitude de sua situação. Havia perdido tudo: marido, casa, carreira, dignidade, quase a vida de sua filha. O que restava? A resposta veio não como palavras, mas como uma sensação. O calor de Wanda ao seu lado, a respiração agora regular da filha, o conhecimento de que haviam sobrevivido à primeira noite. Não era muito, mas era um começo. E para uma mulher que não tinha mais nada além de dívidas e uma cabana em ruínas, um começo era tudo o que precisava. O amanhecer trouxe consigo um céu surpreendentemente claro, como se a tempestade da noite anterior tivesse sido apenas um pesadelo. Uara acordou com o aroma de café e pão fresco. Por um momento fugaz, imaginou que estava de volta à sua vida anterior, que sua empregada havia preparado o café da manhã como fazia todos os dias. Então a realidade a atingiu como um soco no estômago. A cama estranha, a casa desconhecida e a memória da noite anterior. Ao seu lado, Wanda ainda dormia profundamente. Sua cor havia retornado e sua respiração estava normal. Uara tocou suavemente a testa da filha. Não havia febre, pelo menos isso. Levantou-se silenciosamente e seguiu o aroma até a cozinha, onde encontrou Regina preparando o café da manhã. A mulher mais velha a cumprimentou com um aceno de cabeça.
Sua menina ainda dorme? Perguntou, colocando uma xícara de café na frente de Uara. Sim, respondeu, aceitando a bebida com gratidão. O calor da xícara em suas mãos trazia um conforto quase físico. Obrigada por tudo. Não sei como agradecer. Regina fez um gesto de dispensa com a mão. Aqui nas montanhas, ajudamos uns aos outros. É a única maneira de sobreviver. Ela hesitou por um momento antes de continuar. Mas preciso perguntar. Você realmente não tem para onde ir? Uara sentiu a humilhação queimar seu rosto. De executiva bem-sucedida a objeto de caridade em questão de semanas. Não, admitiu. Meu marido faleceu há 3 meses. Depois descobri que ele havia perdido tudo em jogos de azar. Nossa casa, nossas economias. Deixou dívidas que eu nem sabia que existiam. Esta cabana era da família dele. A única coisa que os credores não puderam pegar porque estava em nome do avô dele e nunca foi transferida. O rosto de Regina permaneceu impassível, mas seus olhos se suavizaram ligeiramente. Javier Mendes era seu marido? Uara assentiu, surpresa pela menção do nome completo. Você o conhecia? Não. Regina balançou a cabeça. Mas conheço a história da família Mendes neste vale. Não é uma memória querida para muitos aqui. Ela parou como se decidindo quanto deveria revelar. A família Mendes e os fundadores desta cidade, os Vasconcelos, tiveram um desentendimento há muitas décadas. A maioria das pessoas aqui ainda carrega esse ressentimento, mesmo sem saber exatamente por quê. Ótimo, murmurou Uara com amargura. Então não apenas estamos sem dinheiro e sem teto, mas também somos párias sociais. Não disse isso, Regina corrigiu gentilmente. Disse que muitos carregam ressentimentos antigos, não todos. E certamente não contra uma mulher e uma criança que claramente precisam de ajuda. Ela serviu um pouco de mingau em uma tigela. Coma. Precisará de força. Bernardo foi até sua cabana para avaliar o que precisa ser feito antes que possam se mudar para lá. Uara comeu em silêncio, sua mente trabalhando freneticamente. Precisava encontrar uma maneira de tornar a cabana habitável. Precisava de uma fonte de renda. Precisava matricular Wanda na escola local. E tudo isso enquanto carregava o estigma de um nome aparentemente odiado na região. Wanda apareceu na porta da cozinha, parecendo pequena e vulnerável em uma das camisolas emprestadas de Regina, vários números maiores que seu tamanho. Seus olhos, antes tão vibrantes e curiosos, agora pareciam opacos, como se uma parte de sua luz tivesse se apagado nas últimas semanas. Bom dia, querida. Uara forçou um sorriso. Como se sente? Bem, respondeu Wanda automaticamente, sem emoção. Regina colocou uma tigela de mingau na frente da menina. Come, criança. Vai te aquecer por dentro. Enquanto comiam, Bernardo retornou, seu rosto enrugado, mais sério do que na noite anterior. A cabana está em pior estado do que pensei, relatou sem rodeios. O telhado tem vazamentos significativos. Não há isolamento adequado. A chaminé está parcialmente obstruída. E a instalação elétrica é um pesadelo. Mas pode ser consertada? Perguntou Uara, temendo a resposta. Pode. Ele assentiu lentamente, mas levará tempo e dinheiro. Dinheiro. A palavra ressoou como uma sentença. Uara tinha apenas algumas centenas de reais em sua bolsa, tudo o que sobrara após pagar os credores mais agressivos. Não era suficiente para reformar uma casa. Posso trabalhar, disse firmemente. Era contadora. Tenho habilidades. Bernardo e Regina trocaram olhares céticos. A cidade mais próxima fica a 40 quilômetros daqui, explicou Regina gentilmente, e não há exatamente uma alta demanda por contadores corporativos por aqui. A realidade da situação começava a se assentar como uma pedra no estômago de Uara.
Suas habilidades, tão valorizadas em Belo Horizonte, eram praticamente inúteis neste ambiente rural. Tenho algumas tábuas sobrando do meu último projeto, ofereceu Bernardo. E posso ajudar com os reparos básicos. Talvez possamos tornar pelo menos um quarto e a cozinha habitáveis antes que o inverno chegue de verdade. Não posso aceitar mais caridade, protestou Wara, lutando contra o nó em sua garganta. Já fizeram demais. Não é caridade, corrigiu Bernardo firmemente. É um empréstimo. Você pagará quando puder. Seu tom não permitia discussão. Enquanto isso, precisamos pensar em como você pode ganhar a vida aqui. Nos dias seguintes, estabeleceu-se uma rotina. Bernardo trabalhava na cabana durante as manhãs, com Wara aprendendo a ser sua assistente. As tardes eram dedicadas à busca por oportunidades de trabalho, uma tarefa que provava ser desanimadora. A pequena cidade de Vale das Sombras tinha apenas uma rua principal, com um punhado de lojas, todas administradas por famílias há gerações. Não havia vagas para forasteiros, especialmente uma com o sobrenome Mendes. Wanda, por sua vez, tornou-se cada vez mais retraída. Quando Wara tentou matriculá-la na pequena escola local, a menina teve um ataque de pânico tão severo que precisou ser levada para casa. O incidente ocorreu após algumas crianças rirem de suas roupas. Peças de designer, agora gastas e desalinhadas, símbolos dolorosos de uma vida que não existia mais. Não quero ir à escola, declarou Wanda naquela noite, sentada na cama, improvisada na casa de Regina e Bernardo. Posso estudar em casa. Wara sentou-se ao lado da filha, sentindo-se completamente inadequada como mãe. Em Belo Horizonte, podia dar à filha tudo o que ela precisava. Boas escolas, roupas bonitas, oportunidades. Aqui, mal conseguia oferecer um teto sobre suas cabeças. Querida, educação é importante, começou, mas sua voz falhou ao ver as lágrimas nos olhos de Wanda. Por que viemos para cá? A menina finalmente perguntou a pergunta que pairava entre elas. Por que não podemos voltar para casa? Wara havia tentado proteger Wanda da verdade total, explicando apenas que haviam perdido dinheiro e precisavam economizar. Mas agora, olhando para o rosto confuso e magoado de sua filha, percebeu que a verdade parcial era tão dolorosa quanto a total. Nosso dinheiro acabou, Wanda, explicou suavemente. Papai, ele fez algumas escolhas ruins antes de morrer. Perdemos nossa casa, nossos bens. Esta cabana é tudo o que temos agora. Wanda absorveu a informação em silêncio, seu pequeno rosto uma máscara de emoções contraditórias. Confusão, raiva, tristeza e, mais dolorosamente para Wara, decepção. Papai mentiu para nós? Perguntou finalmente. A pergunta atingiu Wara como um raio. Como proteger a memória do pai que Wanda adorava enquanto explicava sua traição? Ele tinha um problema, querida, com jogos de azar. Isso o fez tomar decisões ruins, esconder coisas de nós. Como apostar nosso dinheiro? Sim, Wara confirmou suavemente. Todo ele. Wanda ficou quieta por um longo momento. E nunca... Vamos voltar para casa? Para nossa vida? A pergunta pendurou-se no ar entre elas, carregada de esperança infantil e negação. Wara queria mentir, dizer que era apenas temporário, que logo voltariam à sua vida confortável, mas não podia oferecer falsas esperanças. Não, querida, não voltaremos para aquela vida, mas podemos construir uma nova, aqui, juntas. Ela tentou injetar otimismo em sua voz, apesar do desespero que sentia. Wanda não respondeu. Em vez disso, virou-se para a parede, encolhendo-se sob o cobertor como se tentasse desaparecer. Wara ficou sentada em silêncio, acariciando o cabelo da filha, até que seus soluços diminuíram e ela adormeceu. Somente então, Wara permitiu que suas próprias lágrimas caíssem, silenciosas e amargas. Após 10 dias de trabalho intenso,
Um quarto da cabana e a cozinha estavam suficientemente reparados para serem habitáveis. O telhado ainda tinha alguns vazamentos menores, mas Bernardo havia instalado uma lona como solução temporária. A chaminé fora limpa, permitindo que a antiga lareira funcionasse adequadamente. Um poço nos fundos providenciava água, embora tivesse que ser fervida para consumo. Mudar-se para a cabana foi um momento agridoce para Uara. Por um lado, representava independência, não mais vivendo da caridade de Regina e Bernardo. Por outro, tornava sua nova realidade dolorosamente concreta. Há comida suficiente para uma semana, disse Regina, colocando uma cesta na pequena mesa da cozinha. E estas sementes são para o jardim. Ainda há tempo de plantar algumas verduras, antes que o frio intenso chegue. Não sei como agradecer, disse Uara, a gratidão misturada com a humilhação de precisar de ajuda para alimentar sua própria filha. Agradeça aprendendo a sobreviver aqui, respondeu Regina pragmaticamente. O inverno nas montanhas não perdoa os despreparados. Após a partida de Regina e Bernardo, Uara e Wanda ficaram sozinhas na cabana parcialmente reformada. O silêncio, entre elas, havia se tornado um terceiro ocupante, quase uma entidade física. Vamos arrumar nossas coisas. Uara tentou soar animada, apontando para as poucas caixas contendo seus pertences. Era patético, realmente. Toda a vida delas reduzida a algumas caixas. Enquanto desempacotavam, Uara observava Wanda de soslaio. A menina que havia sido tão falante, tão cheia de vida, agora se movia como um pequeno fantasma, realizando tarefas mecanicamente, sem alegria ou curiosidade. Uma batida na porta interrompeu o processo. Uara abriu para encontrar uma mulher de meia-idade com uma expressão séria e uma pasta na mão. Senhora Mendes, sou Vivian Oliveira, assistente social. Posso entrar? O estômago de Uara afundou. Uma assistente social? Por que estaria ali? Claro! Respondeu automaticamente, dando um passo para o lado. A mulher entrou, seus olhos avaliando rapidamente o ambiente. Recebemos um relatório sobre sua situação. Quando uma criança é levada a um médico com hipotermia e há indicações de circunstâncias precárias, somos obrigados a investigar. Foi um acidente. Uara defendeu-se imediatamente. Chegamos durante uma tempestade. Não sabíamos o estado da cabana. Já fizemos reparos, como pode ver. Vivian não pareceu impressionada. Caminhou pela cabana, fazendo anotações, verificando armários, examinando as condições gerais. Uara a seguiu, o coração acelerado, consciente de como tudo deveria parecer aos olhos de uma assistente social. A inegável pobreza, a precariedade das instalações, o isolamento. Senhora Mendes, vou ser franca, disse Vivian finalmente. Estas condições são inadequadas para uma criança. Não há eletricidade confiável, o isolamento é insuficiente para o inverno que se aproxima e, pelo que entendi, vocês não têm fonte de renda estável. Estou procurando trabalho, defendeu-se Uara. Tenho habilidades, posso contribuir. Disso não duvido, mas a realidade é que as oportunidades aqui são limitadas, respondeu Vivian, seu tom suavizando ligeiramente. E sua filha não está frequentando a escola. Ela teve dificuldades para se adaptar. Planejo fazer homeschooling temporariamente. Vivian fez mais algumas anotações. Senhora Mendes, não estou aqui para julgá-la. Estou aqui para garantir o bem-estar de Wanda. E, no momento, preciso classificar esta situação como instável, potencialmente inabitável. As palavras atingiram Uara como golpes físicos. O que isso significa? Significa que preciso fazer um relatório para meus superiores. Eles decidirão se Wanda estaria melhor sob cuidados alternativos até que sua situação se estabilize. Uara sentiu o sangue drenar de seu rosto. Você está ameaçando tirar minha filha de mim? Não é uma ameaça, senhora Mendes.
É procedimento padrão em casos onde a segurança e o bem-estar de uma criança possam estar comprometidos. Vivian guardou seu bloco de anotações. Voltarei em 2 semanas para uma reavaliação. Sugiro que até lá encontre uma maneira de melhorar significativamente estas condições de vida e assegure a educação apropriada de sua filha. Após a partida da assistente social, Wara sentou-se na cadeira da cozinha, mãos tremendo. Wanda, que havia permanecido em silêncio durante toda a inspeção, apareceu na porta. "Ela vai me levar embora?" perguntou sua voz pequena e assustada. "Não", respondeu Wara firmemente, levantando-se e abraçando a filha com força. "Nunca. Vou resolver isso, prometo. Vamos ficar juntas." Mas enquanto segurava Wanda, sua mente girava em desespero. Como poderia transformar aquela cabana em um lar adequado em apenas 2 semanas? Como encontraria uma fonte de renda? Como impediria que sua filha fosse levada? A última coisa que lhe restava no mundo. Naquela noite, após Wanda adormecer, Wara subiu ao pequeno sótão da cabana. Bernardo havia mencionado que havia caixas antigas lá, possivelmente contendo itens que poderiam ser úteis ou vendidos. À luz fraca de uma vela, começou a examinar o conteúdo empoeirado. A maioria dos itens era inútil: roupas antigas, comidas por traças, utensílios quebrados, papéis administrativos de décadas atrás. Então, no fundo de uma caixa de madeira entalhada, encontrou algo interessante: uma coleção de cadernos encadernados em couro, as páginas amareladas pelo tempo. Wara abriu o primeiro caderno e encontrou uma data: 1923. A caligrafia era elegante, masculina. As primeiras linhas capturaram imediatamente sua atenção. "Hoje, completei o mapeamento da 3ª encosta. As propriedades medicinais das ervas neste vale são extraordinárias. Acredito ter descoberto espécies que não existem em nenhuma outra parte do mundo, adaptadas unicamente ao microclima singular destas montanhas." Intrigada, Wara continuou lendo. O diário pertencia a Iago Mendes, avô do falecido marido. As páginas continham descrições detalhadas de plantas medicinais, desenhos meticulosos de folhas e raízes e anotações sobre propriedades curativas de misturas herbais. Iago, aparentemente, havia sido um renomado botânico especializado em ervas medicinais nativas. Wara passou a noite inteira lendo os diários, fascinada pela riqueza de conhecimento contida naquelas páginas amareladas. Iago havia dedicado sua vida a documentar e cultivar ervas que cresciam apenas nas condições específicas daquelas montanhas. Segundo suas anotações, algumas dessas plantas possuíam propriedades medicinais excepcionais, tão extraordinárias que haviam atraído a atenção de empresas farmacêuticas da época. Quando o sol começou a nascer, Wara sentiu algo que não experimentava há semanas: esperança. Se aquelas plantas ainda existissem, se o conhecimento nos diários ainda fosse aplicável, talvez houvesse uma maneira de sobreviver naquele lugar. Nos dias seguintes, dividiu seu tempo entre melhorar a cabana e explorar as redondezas, comparando a vegetação com os desenhos nos diários. Para sua surpresa, muitas das plantas documentadas por Iago ainda cresciam na região, embora algumas parecessem mais raras do que na época dos registros. Wanda, inicialmente indiferente às atividades da mãe, gradualmente começou a mostrar interesse nos diários, especialmente nos detalhados desenhos botânicos. "Posso ajudar a procurar estas?" perguntou um dia, apontando para o desenho de uma flor roxa com folhas dentadas. "Claro", respondeu Wara, o coração aquecendo com o primeiro sinal de interesse genuíno demonstrado pela filha em semanas. Juntas, começaram a coletar pequenas amostras das plantas identificadas nos diários, secando-as cuidadosamente como Iago havia descrito. Wara, utilizando sua mente analítica de contadora,
organizou sistematicamente as informações dos cadernos, criando um catálogo das plantas e suas propriedades. Quase 2 semanas se passaram desde a visita da assistente social, e embora a cabana estivesse mais limpa e organizada, o Ara ainda não havia encontrado uma fonte de renda. Sua pequena reserva financeira estava quase esgotada, e a perspectiva de perder Wanda para o sistema de assistência social atormentava seus pensamentos constantemente. Foi então que Wanda ficou doente. Começou com uma tosse leve que rapidamente evoluiu para uma infecção respiratória severa. Sua respiração tornou-se difícil, a febre subiu alarmantemente e o Ara entrou em pânico. "Precisamos levá-la ao médico", disse a Regina, que havia passado para verificar seu progresso. "O Dr. Oliveira está na cidade, a 40 quilômetros daqui", respondeu Regina, preocupação evidente em seu rosto. "Com esta chuva, a estrada está quase intransitável, e mesmo que conseguíssemos chegar lá, os remédios..." Regina não precisou terminar a frase. Ambas sabiam que o Ara não tinha dinheiro para medicamentos. Desesperada, o Ara voltou-se para os diários de Iago. Entre suas anotações, havia descrições detalhadas de remédios herbais para diversos males, incluindo infecções respiratórias. Uma preparação específica chamou sua atenção. Uma mistura de 3 plantas que, segundo Iago, era excepcionalmente eficaz contra inflamações pulmonares. Com as mãos trêmulas, o Ara reuniu as ervas que havia coletado com Wanda nos dias anteriores. Felizmente, tinham as 3 espécies mencionadas no diário. Seguindo as instruções meticulosamente, preparou um chá concentrado, rezando para que funcionasse. "Querida, preciso que beba isto", disse suavemente, ajudando Wanda a se sentar. "Pode não ter um sabor muito bom, mas vai ajudar você a melhorar." Wanda, fraca demais para protestar, bebeu o líquido amargo em pequenos goles. O Ara passou a noite inteira ao lado da filha, aplicando compressas frias para baixar a febre e administrando mais do remédio herbal a cada poucas horas, conforme as instruções do diário. Pela manhã, a transformação era notável. A febre de Wanda havia baixado consideravelmente, sua respiração estava mais fácil e a tosse, embora ainda presente, havia perdido aquele som alarmante de congestão profunda. Regina, que havia retornado para verificar o estado da menina, ficou impressionada. "O que você deu a ela?" O Ara mostrou o diário e explicou o que havia feito. Regina examinou as páginas com crescente interesse. "Minha avó falava sobre um homem que conhecia as plantas da montanha melhor que ninguém. Deve ter sido este Iago. O remédio funcionou melhor do que eu esperava", confessou o Ara. Temia que o conhecimento estivesse desatualizado ou que as proporções tivessem mudado com o tempo. Conhecimento tradicional sobre plantas medicinais frequentemente supera nossas expectativas modernas, observou Regina. "Talvez você devesse mostrar isto ao Dr. Oliveira quando ele retornar." 2 dias depois, com Wanda já quase recuperada, o Dr. Oliveira apareceu para uma visita de rotina à região. Ara hesitantemente contou sobre a doença de Wanda e o tratamento herbal que havia administrado. O médico, inicialmente cético, ficou intrigado ao examinar a menina. "A infecção está quase completamente resolvida", constatou surpreso. "Normalmente, precisaríamos de antibióticos para este tipo de condição." O Ara mostrou-lhe os diários e o remédio que havia preparado. O doutor estudou o material com crescente interesse, ocasionalmente fazendo perguntas técnicas que o Ara respondia com base nas anotações de Iago. "Isto é notável", comentou finalmente. "Há um crescente interesse por medicamentos derivados de fontes naturais, especialmente de plantas com propriedades únicas. Se essas ervas realmente só crescem neste microclima específico, como sugerem estas anotações, você pode ter algo valioso aqui." "Valioso o suficiente para ganhar a vida?" perguntou o Ara, a esperança elevando sua voz. O médico considerou a pergunta seriamente. "Possivelmente.
Precisaríamos verificar a eficácia de forma mais sistemática, claro. Mas se funcionar consistentemente como funcionou com sua filha, sim, definitivamente há potencial. Pela primeira vez desde a chegada às montanhas, Uara vislumbrou um caminho à frente. Não seria fácil, mas havia uma possibilidade, uma maneira de permanecer naquele lugar esquecido e, mais importante, de manter sua filha. Se você quiser produzir mais deste remédio específico, conheço vários pacientes que poderiam se beneficiar, ofereceu o Dr. Oliveira. Não poderia pagar muito, mas seria um começo. Aquela noite, Uara sentou-se na varanda recém-reparada, observando o vale iluminado pelo luar. Ao lado dela, Wanda folheava os diários de Iago, fascinada pelos desenhos botânicos. A menina ainda estava longe de sua antiga personalidade vibrante, mas havia centelhas de interesse em seus olhos que não existiam semanas atrás. "Mamãe, posso ajudar a fazer os remédios?" perguntou inesperadamente. "Claro", respondeu Uara, envolvendo a filha em um meio abraço. "Podemos aprender juntas." "Como um negócio de família?" sugeriu Wanda, uma fagulha de entusiasmo em sua voz. "Exatamente como um negócio de família", concordou Uara, sentindo uma onda de determinação. Talvez tivessem perdido sua antiga vida, mas poderiam construir algo novo, algo significativo e unicamente delas. Nas semanas seguintes, Uara e Wanda estabeleceram uma rotina. As manhãs eram dedicadas aos estudos. Uara havia decidido homeschooling temporariamente, utilizando os livros didáticos que Regina havia emprestado. As tardes eram reservadas para a coleta e preparação de ervas, seguindo cuidadosamente as instruções nos diários de Iago. O Dr. Oliveira cumpriu sua promessa, enviando pacientes com condições leves que poderiam se beneficiar dos remédios herbais como tratamento complementar. A reputação de Uara começou a crescer lentamente entre a comunidade local. A Mulher das Ervas, como alguns a chamavam, metade com respeito, metade com suspeita. Um jardim de ervas medicinais começou a florescer atrás da cabana, com Wanda assumindo orgulhosamente a responsabilidade por várias das plantas mais delicadas. A menina revelou ter um talento natural para identificar as sutis diferenças entre espécies similares, uma habilidade crucial, já que algumas das plantas medicinais tinham sósias tóxicas. Quando Vivian, a assistente social, retornou para sua avaliação de acompanhamento, encontrou uma situação muito diferente da primeira visita. A cabana, embora ainda simples, estava limpa e adequadamente equipada. Um pequeno negócio de remédios herbais havia começado, com registros meticulosos mantidos por Uara. Wanda estava recebendo educação consistente e mostrava sinais evidentes de adaptação. "Vejo que fizeram progressos significativos", comentou Vivian, fechando seu bloco de anotações após a inspeção. "Ainda há áreas que precisam de melhoria, mas não vejo razão para intervenção neste momento." O alívio que Uara sentiu foi tão intenso que quase a deixou tonta. Sua filha permaneceria com ela. Haviam vencido a primeira batalha. No entanto, o sucesso inicial trouxe novos desafios. À medida que mais pessoas procuravam seus remédios, a demanda por certas ervas aumentou, e Uara percebeu que precisaria expandir sua área de coleta. As expedições levavam-na cada vez mais longe na floresta, em busca de espécies mais raras mencionadas nos últimos volumes dos diários de Iago. Durante uma dessas expedições, Uara descobriu algo extraordinário, um vale escondido, protegido por formações rochosas que tornavam o acesso difícil. Ali, crescendo em abundância, estavam algumas das plantas mais raras descritas por Iago, incluindo espécies que ela acreditava extintas localmente. O entusiasmo inicial, contudo, rapidamente deu lugar à preocupação. O vale ficava em terras
que, segundo as marcações dos mapas de Iago, pertenciam à família Mendes. Mas Bernardo havia mencionado que a maior parte das terras da família havia sido vendida décadas atrás. A quem pertencia aquele vale agora? A resposta veio alguns dias depois, de forma inesperada. Enquanto comprava suprimentos na pequena mercearia da cidade, Uara notou um cartaz colorido na parede. Grande inauguração. Eco Resort Vale das Sombras. Um empreendimento Vasconcelos Desenvolvimento Imobiliário. O mapa no cartaz fez seu coração afundar. O resort seria construído precisamente na área que continha o Vale Secreto, destruindo o habitat natural daquelas plantas raras. Impressionante, não é? Comentou o dono da mercearia, notando seu interesse no cartaz. Vai transformar completamente a economia da região. Turistas, empregos, progresso. Quando começam as obras? Perguntou Uara, tentando manter a voz casual. No próximo verão, pelo que ouvi. Estão finalizando as licenças ambientais agora. Uara saiu da loja com a mente em turbilhão. Aquele vale não era apenas a fonte das ervas mais valiosas para seu pequeno negócio. Era possivelmente o último habitat de espécies botanicamente únicas, um tesouro de biodiversidade que Iago havia dedicado sua vida a estudar e preservar. Naquela noite compartilhou sua descoberta com Regina e Bernardo. As terras dos Vasconcelos, suspirou Bernardo. Eles compraram grande parte da propriedade dos Mendes nos anos 50, após o incidente. Que incidente? Perguntou Uara, intrigada. Pela hesitação do idoso, Regina e Bernardo trocaram olhares. Finalmente, Regina falou. A disputa entre as famílias começou por causa daquele vale. Dizem que Iago Mendes descobriu propriedades medicinais extraordinárias nas plantas de lá. Antônio Vasconcelos, patriarca da família na época e dono da primeira farmácia da região, queria acesso exclusivo. Quando Iago recusou-se a revelar seus segredos ou vender suas fórmulas, iniciou-se um conflito que dividiu a cidade. O que aconteceu exatamente? Impressionou Uara. Histórias variam, respondeu Bernardo cautelosamente. A versão oficial diz que Iago causou a morte de um homem ao dar-lhe um remédio experimental. Os Mendes sempre alegaram que foi sabotagem, que alguém adulterou a mistura para incriminá-lo. Iago foi forçado a deixar a cidade, continuou Regina. Sua reputação destruída, sua pesquisa desacreditada. A propriedade foi gradualmente vendida para pagar dívidas e custos legais, ficando principalmente nas mãos dos Vasconcelos. Apenas a cabana permaneceu na família, por algum tecnicismo legal. E o vale? Perguntou Uara. Oficialmente pertence aos Vasconcelos agora, respondeu Bernardo, embora tenha permanecido praticamente intocado por décadas. Até agora, aparentemente. A revelação deixou Uara profundamente perturbada. Não apenas pelo impacto em seu incipiente meio de vida, mas pela injustiça histórica contra um homem cujo conhecimento agora a ajudava a sobreviver. Na manhã seguinte, decidiu investigar mais a fundo. A pequena biblioteca da cidade talvez contivesse registros daquela época, jornais antigos que pudessem lançar luz sobre o conflito entre as famílias. Enquanto Wanda participava de uma aula de identificação de plantas com Regina, Uara dirigiu-se à biblioteca municipal. O edifício antigo estava quase vazio, exceto por uma bibliotecária idosa e um homem de meia-idade pesquisando em uma mesa, coberta de documentos. Procuro informações sobre a história local, explicou Uara à bibliotecária. Especificamente sobre a família Mendes e um botânico chamado Iago Mendes. A menção do nome causou uma reação imediata. A bibliotecária endireitou-se, seu rosto subitamente cauteloso. Por que o interesse? Sou Uara Mendes, respondeu ela simplesmente. Iago era avô do meu falecido marido. A bibliotecária a estudou por um momento, então assentiu lentamente.
Seção de História Local, estante 3. E você pode querer falar com Tadeu ali. Ele é editor do Jornal da Cidade e está pesquisando para o bicentenário da fundação. Saber mais sobre os estilos nos horários luz. Bora? De fato, um botânico respeitado nacionalmente antes do escândalo. Suas pesquisas sobre plantas medicinais nativas haviam sido publicadas em revistas científicas e atraído a atenção de instituições importantes. O incidente que destruiu sua reputação ocorreu em 1925, quando um paciente morreu após tomar um de seus remédios. A investigação concluiu que a causa foi uma planta tóxica incorretamente identificada e incluída na mistura. Iago sempre proclamou sua inocência, alegando que jamais cometeria um erro tão básico de identificação, sua especialidade. Encontrou o que procurava. Uara ergueu os olhos, sobressaltada. O homem que a bibliotecária identificara como Tadeu estava parado próximo à sua mesa, observando os documentos espalhados. Ainda tentando entender, respondeu honestamente. A história Mendes Vasconcelos, ele assentiu, puxando uma cadeira. Fascinante caso de como narrativas podem ser moldadas pela parte vencedora. Posso? Uara gesticulou para que se sentasse, curiosa sobre sua perspectiva. Estou pesquisando a história da cidade para nossa edição de bicentenário, explicou Tadeu, e descobri algumas inconsistências na versão oficial dos eventos de 1925. Que tipo de inconsistências? Perguntou Uara, subitamente alerta. Bem, para começar, a suposta vítima do remédio fatal de Iago, Carlos Vasconcelos, primo de Antônio, tinha uma história interessante. De acordo com registros que encontrei em arquivos estaduais, ele estava envolvido em disputas de terra em pelo menos 3 municípios diferentes, sempre seguindo o mesmo padrão. Surgiam evidências de que o proprietário atual havia cometido algum crime, a propriedade era confiscada ou vendida sob pressão e, de alguma forma, acabava nas mãos dos Vasconcelos. Tadeu retirou uma pasta de sua bolsa e mostrou a Uara cópias de documentos antigos. Mais interessante ainda é este relatório médico, arquivado pelo médico que atendeu Carlos, mas misteriosamente ausente do inquérito oficial. Menciona sinais consistentes com envenenamento por arsênico, não por planta tóxica. Está sugerindo que Carlos foi envenenado intencionalmente para incriminar Iago? Perguntou Uara, a revelação deixando-a atordoada. Não estou fazendo acusações. Tadeu ergueu as mãos em gesto defensivo, apenas observando que a narrativa oficial tem lacunas significativas e considerando o que estava em jogo. Terra, principalmente. O vale que Iago considerava seu laboratório natural continha plantas que, segundo suas anotações publicadas, tinham propriedades medicinais extraordinárias, propriedades que, nas mãos certas, valeriam uma fortuna. Uara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era exatamente o que havia descoberto, o valor medicinal excepcional daquelas plantas. E agora, quase um século depois, a mesma terra estava novamente no centro de uma disputa, embora, desta vez, o oponente fosse o desenvolvimento imobiliário, não uma rivalidade pessoal. Por que me conta isso? Perguntou finalmente. Tadeu sorriu, levemente, porque a verdade importa mesmo décadas depois. E porque, como jornalista, acredito que histórias devem ser contadas por todos os ângulos, não apenas pela perspectiva dos vencedores. Nos dias seguintes, Uara mergulhou mais profundamente na história de Iago e na importância botânica do Vale Ameaçado. Revisitou o local, desta vez com olhos mais treinados, catalogando meticulosamente as espécies raras que cresciam ali.
Sua pequena produção de remédios herbais continuava a crescer em reputação. Um caso particularmente notável ocorreu quando o Dr. Oliveira sugeriu um de seus chás para a esposa do prefeito, que sofria de enxaquecas crônicas resistentes a tratamentos convencionais. A melhora dramática da mulher elevou significativamente o perfil de Uara na comunidade. Durante uma de suas entregas mensais de remédios no consultório do Dr. Oliveira, Uara encontrou um homem que observava com interesse sua interação com um paciente que descrevia entusiasticamente como seu xarope havia aliviado seus sintomas alérgicos. Impressionante, comentou o estranho, aproximando-se após a saída do paciente. Tenho acompanhado seus resultados com grande interesse, Sra. Mendes. E o senhor seria... perguntou Uara cautelosamente. Perdoe-me. Guilherme Ramos, representante da Farmatec. Ele estendeu um cartão de visita de uma grande empresa farmacêutica. Estamos sempre atentos a tratamentos naturais promissores. Um alarme soou na mente de Uara. A Farmatec era conhecida por adquirir remédios tradicionais, sintetizar seus componentes ativos e patenteá-los, frequentemente sem reconhecimento adequado das comunidades que originalmente desenvolveram o conhecimento. Não estou interessada em vender minhas fórmulas, respondeu firmemente. Nem pedi isso, sorriu Guilherme, erguendo as mãos em gesto conciliatório. Apenas expressei admiração. Mas já que tocou no assunto, devo dizer que estamos preparados para oferecer termos extremamente generosos por uma parceria. Seu conhecimento, nossos recursos de produção e distribuição, uma combinação poderosa. E as plantas? O vale, onde crescem? Um lampejo de reconhecimento cruzou o rosto de Guilherme. Ah, então sabe sobre o projeto do resort. Uma pena, realmente, mas progresso é inevitável. Nossa oferta poderia compensá-la adequadamente pela perda desse recurso natural. Pensemos em R$300 mil como pagamento inicial, mais royalties sobre vendas futuras. A quantia fez Uara engasgar. Era mais dinheiro do que jamais esperara ver novamente. Suficiente para resolver todos os seus problemas financeiros, pagar as dívidas restantes, garantir o futuro educacional de Wanda. Suficiente para recomeçar em qualquer lugar que escolhessem. Preciso de tempo para pensar, respondeu, a mente girando com possibilidades. Naturalmente, sorriu Guilherme. Estarei na região pelo restante da semana. Aqui está meu número. Ele lhe entregou outro cartão. Pense no bem que este dinheiro poderia fazer para você e sua filha. Quando Uara retornou à cabana, encontrou Wanda no jardim de ervas, conversando animadamente com um homem idoso que nunca havia visto antes. A cena era surpreendente. Sua filha, normalmente retraída com estranhos, gesticulava entusiasticamente, mostrando diferentes plantas ao visitante. «Mamãe!» exclamou Wanda ao vê-la. «Este é o Sr. Zacarias. Ele sabe tudo sobre plantas, até mais que os diários do vovô Iago». O homem idoso, com pele enrugada pelo sol e longos cabelos grisalhos trançados, sorriu gentilmente. «Não mais, apenas diferente. Sou o zelador da biblioteca municipal. Sua filha tem um dom natural para identificar plantas». Uara observou a interação com assombro. Zacarias descobriu era de descendência indígena e carregava conhecimento tradicional sobre a ecologia local transmitido por gerações. Ele havia notado Wanda durante suas visitas à biblioteca e, reconhecendo seu interesse por plantas, começou a compartilhar seu conhecimento. «Ela tem olhos que veem além da superfície», comentou Zacarias, quando Wanda entrou para buscar algo. «Raro em alguém tão jovem. Ela mudou muito desde que começamos a trabalhar com as plantas», admitiu Uara. «É como se tivesse encontrado um propósito. As plantas curam de muitas maneiras», assentiu o idoso. «Algumas cicatrizam o corpo,
outras a mente e o espírito. Zacarias tornou-se um visitante regular, ensinando a Wanda não apenas identificação de plantas, mas também o conhecimento ecológico tradicional que contextualizava cada espécie em seu habitat. Sob sua tutela, a confiança da menina floresceu. O vínculo entre eles proporcionou a Wanda o apoio emocional que Uara, em sua luta constante para mantê-las à tona, nem sempre conseguia oferecer. Com o passar dos meses, a pequena coleção de chás e remédios de Uara ganhou notoriedade local, atraindo visitantes de cidades vizinhas. Quando um inverno particularmente severo isolou a comunidade e suprimentos médicos não puderam chegar, seus remédios tornaram-se essenciais para tratar doenças comuns, conquistando um novo nível de respeito entre os moradores. A mudança de atitude da comunidade em relação a Uara e Wanda foi gradual, mas inconfundível. O sobrenome Mendes, antes murmurado com suspeita, começou a ser associado novamente ao conhecimento medicinal valioso que Iago havia cultivado décadas atrás. Até mesmo as crianças na escola local, onde Wanda finalmente começara a frequentar, algumas aulas tratavam-na com crescente respeito como a menina que conhece as plantas que curam. Em uma tarde particularmente movimentada na cabana, onde vários clientes esperavam por suas preparações herbais, Uara recebeu uma visita inesperada, um homem carregando equipamento de filmagem profissional. "Sou Paulo Ferreira, documentarista", apresentou-se. "Estou produzindo uma série sobre conhecimentos tradicionais brasileiros em risco de desaparecer. Ouvi falar da mulher das ervas das montanhas e suas preparações baseadas em diários centenários. Gostaria de documentar seu trabalho." A proposta inicial de Uara foi recusar. A privacidade havia se tornado preciosa, e expor-se à mídia parecia um risco desnecessário. Porém, algo que Paulo disse a fez reconsiderar. "Áreas como esta estão desaparecendo rapidamente sob pressão de desenvolvimento imobiliário", comentou ele, quase casualmente. Documentar conhecimentos e ecossistemas ameaçados pode, às vezes, ajudar a protegê-los. A imagem do Vale Secreto e do iminente resort flashe em sua mente. Talvez visibilidade pudesse, de fato, ajudar a proteger aquele lugar único. "Preciso pensar sobre isso", respondeu finalmente. Naquela noite, discutiu a proposta com Wanda. "Regina, Bernardo e Zacarias. Visibilidade tem poder", opinou Tadeu, que também havia se juntado à conversa. "Uma história bem contada pode mudar percepções. Se você se tornar conhecida, a Farmatec oferecerá ainda mais dinheiro", observou Regina pragmaticamente. "Talvez o suficiente para comprar o vale você mesma." "Ou poderia complicar tudo", advertiu Bernardo. "Os Vasconcelos têm influência. Se perceberem uma ameaça ao projeto deles..." Wanda, que havia permanecido silenciosa, finalmente falou. "Acho que deveríamos fazer, mãe. As plantas merecem ser conhecidas e talvez as pessoas ajudem a salvá-las se entenderem por que são importantes." A simplicidade da lógica infantil tocou Uara profundamente. Decidiu concordar com a documentação, com uma condição: que o vale e sua importância biológica fossem destacados. Os dias de filmagem foram intensos, mas gratificantes. Paulo registrou Uara e Wanda coletando ervas, preparando remédios, interagindo com pacientes. Também filmou extensivamente o Vale Secreto, documentando sua biodiversidade única. Mais importante, documentou depoimentos de pessoas cujas vidas haviam sido impactadas positivamente pelos remédios de Uara. Desde a esposa do prefeito até crianças com asma, cujos sintomas haviam melhorado significativamente. O processo de filmagem, inesperadamente, proporcionou a Uara uma oportunidade de cicatrização emocional. Articular sua jornada, desde executiva corporativa a curandeira de montanha,
forçou-a a confrontar seu passado e integrar suas identidades, aparentemente contraditórias. Você não perdeu sua antiga identidade, observou Paulo durante uma entrevista. Apenas a transformou. A mesma mente analítica que fazia você brilhar como contadora agora organiza conhecimentos botânicos complexos. Era uma perspectiva que o Ara não havia considerado e trouxe uma sensação de continuidade a uma vida que parecia irremediavelmente fragmentada. À medida que o documentário progredia, o projeto do resort também avançava. Máquinas de terraplenagem chegaram para iniciar o trabalho preliminar, estacionadas ameaçadoramente na entrada da cidade. Durante uma reunião municipal sobre o desenvolvimento, o Ara planejava apresentar suas preocupações sobre o impacto ambiental do resort. Preparou cuidadosamente sua apresentação, baseada em evidências científicas dos diários de Iago e suas próprias observações. Quando chegou o momento de falar, porém, foi Wanda quem se levantou. Para assombro de todos, especialmente de Uara, a menina de 10 anos caminhou até a frente da sala. Meu nome é Wanda Mendes, começou, sua voz inicialmente trêmula, mas ganhando força a cada palavra. Meu bisavô, Iago Mendes, descobriu que as plantas no vale que vocês querem destruir são especiais. Não crescem em nenhum outro lugar do mundo. A sala silenciou. Todos os olhos fixos na pequena figura, enfrentando corajosamente a assembleia de adultos. Estas plantas salvaram minha vida quando fiquei doente, continuou Wanda. Estão salvando a vida de muitas pessoas aqui. Se destruírem onde elas vivem para construir um hotel, elas desaparecerão para sempre. Sua voz falhou ligeiramente. Por favor, não matem as últimas plantas mágicas do meu bisavô. A simplicidade do apelo, entregue com a sinceridade que apenas uma criança poderia oferecer, emocionou a assembleia. Uara, observando da plateia, mal podia acreditar na transformação de sua filha. Da menina traumatizada e silenciosa que chegara àquelas montanhas, a jovem defensora apaixonada que agora cativava toda a sala. O impacto do discurso de Wanda foi imediato. Murmúrios de aprovação espalharam-se pela multidão e até mesmo alguns representantes da empresa imobiliária pareciam desconfortáveis. O debate que se seguiu foi acalorado. Defensores do desenvolvimento enfatizavam os empregos e a prosperidade econômica que o resort traria. Conservacionistas locais, encorajados pela apresentação de Wanda, argumentavam sobre a importância da preservação ambiental. Um compromisso temporário foi alcançado, um adiamento de 6 meses para estudos ambientais adicionais. Não era uma vitória definitiva, mas oferecia tempo precioso para o Ara e seus aliados organizarem uma estratégia mais robusta. Enquanto saíam da reunião, o Ara abraçou Wanda com força. Estou tão orgulhosa de você, sussurrou, lágrimas nos olhos. De onde veio toda essa coragem? Wanda sorriu timidamente. Do Senhor Zacarias. Ele me disse que quando falamos que amamos, as palavras vêm do coração, não da cabeça. Nas semanas seguintes, uma nova ameaça surgiu. Um incêndio florestal nas montanhas ao norte avançava rapidamente na direção da comunidade. O fogo, alimentado por ventos fortes e vegetação seca, após meses sem chuva significativa, ameaçava não apenas o Vale Secreto, mas toda a região. Quando a evacuação se tornou iminente, o Ara tomou uma decisão arriscada. Precisamos proteger as plantas mais raras, declarou a um pequeno grupo de aliados. Se o vale queimar completamente, algumas espécies podem ser perdidas para sempre. Liderando um esforço comunitário, organizou equipes para criar aceiros ao redor do vale e transferir mudas das plantas mais raras para locais seguros. A ação, inicialmente vista com ceticismo por alguns moradores,
ganhou apoio quando Tadeu publicou um artigo destacando a importância econômica e medicinal das plantas para o futuro da comunidade. Durante a crise, o Ara revelou habilidades de liderança que nem sabia possuir. Coordenou equipes, priorizou áreas de proteção e manteve a calma quando outros entravam em pânico. Era como se sua mente analítica, antes aplicada a planilhas e relatórios financeiros, tivesse encontrado uma nova expressão no gerenciamento de crises reais. Você sempre foi uma líder, comentou Regina, enquanto trabalhavam lado a lado, enchendo sacos de terra para as mudas resgatadas. Apenas mudou o escritório para a montanha. Quando a chuva finalmente chegou, apagando as últimas chamas, a comunidade reuniu-se para avaliar os danos. Milagrosamente, o vale havia sido poupado do pior, graças aos esforços coordenados. O fogo, contudo, havia alcançado e destruído parte do local planejado para o resort, complicando o cronograma de desenvolvimento. A notícia do trabalho de Uara para proteger plantas medicinais raras durante o incêndio, amplificada pelo documentário de Paulo, que estava em fase de finalização, atraiu atenção inesperada. Um e-mail chegou de uma prestigiosa instituição de pesquisa botânica interessada em investigar as alegações sobre propriedades medicinais excepcionais das plantas do vale. Parecem sérios, comentou Uara a Tadeu, mostrando-lhe a mensagem. Mas estou preocupada. E se for apenas outra tentativa de explorar o conhecimento sem proteger o ecossistema? Vale a pena conversar com eles, aconselhou Tadeu. Validação científica poderia fortalecer significativamente o caso pela preservação. Uara concordou com uma visita inicial da equipe científica. 2 semanas depois, 3 pesquisadores chegaram: um etnobotânico, um farmacologista e um especialista em conservação. Passaram dias analisando as plantas, testando extratos nos laboratórios improvisados que montaram e observando o Uara preparar seus remédios tradicionais. Seus resultados são consistentes com nossas análises preliminares, confirmou a doutora Lúcia, líder da equipe. Várias destas espécies contêm compostos com atividade farmacológica significativa. 2, em particular, apresentam propriedades que nunca encontramos em nenhuma outra planta. A validação científica foi agridoce para Uara. Por um lado, confirmava o que Iago havia documentado décadas antes, a verdade pela qual havia lutado e perdido sua reputação. Por outro, aumentava o valor comercial das plantas, potencialmente intensificando a disputa pela terra. Gostaríamos de propor uma parceria, continuou a doutora Lúcia, um projeto de pesquisa conjunto para estudar e cultivar estas ervas de forma sustentável, preservando tanto o conhecimento tradicional quanto o ecossistema. A oferta contrastava dramaticamente com a abordagem da Pharmatech, que havia aumentado sua oferta financeira, como Regina previra, após o documentário começar a circular em screenings preliminares. O dinheiro resolveria seus problemas imediatos, reconheceu a doutora Lúcia quando Uara mencionou a oferta concorrente. Mas nossa parceria oferece algo diferente. Legitimidade científica para o conhecimento que você preserva e um modelo de desenvolvimento sustentável que poderia beneficiar a comunidade por gerações. A decisão não era fácil. A tentação do dinheiro rápido permanecia, especialmente quando pensava no futuro educacional de Wanda, nas dívidas ainda pendentes, na segurança que a quantia proporcionaria. O que você acha? Perguntou a Wanda naquela noite, explicando as opções em termos que a menina pudesse compreender. A Pharmatech vai proteger o vale? Questionou Wanda após um momento de reflexão. Provavelmente não, admitiu Uara. Eles estão mais interessados nas fórmulas do que nas plantas vivas ou no habitat. Então não é realmente uma escolha, é? Respondeu Wanda com a clareza direta de uma criança.
O vale é mais importante que dinheiro. A simplicidade da resposta cristalizou a decisão de Uara. Ofereceria seus conhecimentos à instituição científica, não à corporação farmacêutica. A audiência final sobre o projeto do resort aproximava-se e seria realizada no município vizinho, onde autoridades tomariam a decisão definitiva. Uara, com apoio da equipe científica, Tadeu, Zacarias e outros aliados, preparou uma apresentação alternativa, um plano para um santuário botânico educativo que preservaria o ecossistema enquanto criaria oportunidades econômicas sustentáveis para a comunidade. Nos dias que antecederam a audiência, Uara praticamente não dormiu, refinando sua proposta, reunindo evidências, antecipando contra-argumentos. Sua mente de contadora trabalhava em projeções financeiras que demonstravam a viabilidade econômica a longo prazo, enquanto seu conhecimento recém-adquirido sobre plantas medicinais informava o aspecto conservacionista do projeto. A manhã da audiência chegou, ensolarada e clara. O salão municipal estava lotado. Moradores locais, representantes da empresa imobiliária, autoridades, jornalistas atraídos pela controvérsia e pelo documentário que começava a ganhar notoriedade. Quando chegou sua vez de falar, Uara caminhou até o púlpito, nervosa, mas determinada. Durante o ano e meio desde que chegara àquelas montanhas, transformara-se de uma executiva urbana, deslocada em uma mulher que compreendia profundamente o valor do conhecimento tradicional e da preservação ambiental. Essa transformação fluía em cada palavra de sua apresentação. Este vale não é apenas um pedaço de terra para desenvolvimento, começou. É um repositório vivo de biodiversidade única e conhecimento medicinal acumulado por gerações. Um conhecimento que foi quase perdido uma vez e que quase perdemos novamente. Sua apresentação mesclava dados científicos, conhecimento tradicional e testemunho pessoal. Mostrou slides das plantas raras, exibiu resultados laboratoriais confirmando suas propriedades medicinais e apresentou depoimentos em vídeo de pacientes beneficiados por tratamentos derivados daquelas ervas. A parte mais poderosa, contudo, foi sua própria história, a jornada de perda e redescoberta, a transformação de uma vida aparentemente arruinada em algo com propósito e significado profundos. O que propomos não é antidesenvolvimento, concluiu. É um tipo diferente de progresso, um que honra o passado enquanto cria oportunidades para o futuro. Um santuário botânico educativo traria turistas, criaria empregos e manteria vivo um conhecimento valioso que poderia beneficiar pessoas muito além de nossa comunidade. Quando terminou, houve um momento de silêncio, seguido por aplausos entusiásticos de grande parte da audiência. Mesmo os representantes da empresa imobiliária pareciam pensativos, percebendo a força do apoio público à proposta alternativa. A decisão final chegaria apenas semanas depois, um compromisso que refletia a crescente influência de Uara na comunidade. O plano do resort seria modificado significativamente, preservando o Vale Central como área de proteção ambiental e incorporando elementos do santuário botânico proposto por Uara. A instituição científica parceira receberia direitos de pesquisa, enquanto a empresa de desenvolvimento manteria direitos limitados para construir instalações turísticas em áreas menos sensíveis. Não era uma vitória completa para nenhum dos lados, mas representava um equilíbrio que poucos acreditavam possível quando a disputa começou. Um ano após sua chegada desesperada àquelas montanhas, Uara e Wanda estavam em pé no jardim florescente, atrás da cabana. Agora uma estrutura sólida e confortável que mantinha seu charme rústico enquanto oferecia conveniências modernas. "O que acha?" perguntou Uara, observando sua filha liderar confiadamente um grupo de estudantes pelo jardim, identificando plantas e explicando seus usos medicinais. Wanda havia se transformado.
A menina, traumatizada e silenciosa, dera lugar a uma pré-adolescente, eloquente e segura, apaixonada por botânica e determinada a seguir os passos do bisavô, cuja reputação ajudara a restaurar. A própria Uara também estava transformada. A contadora corporativa que media sucesso por bens materiais e status profissional encontrara um propósito mais profundo, preservando o conhecimento tradicional e conectando-se com a terra e a comunidade. O pequeno santuário botânico que haviam estabelecido, agora oficialmente reconhecido e parcialmente financiado pelo governo estadual, recebia visitantes interessados em medicina tradicional e conservação ecológica. O documentário de Paulo havia sido exibido em festivais nacionais, trazendo atenção para a causa. A parceria com a instituição científica avançava, com os primeiros estudos formais validando o que Iago havia documentado décadas antes. Quem diria, refletiu Regina, que viera visitar naquela tarde ensolarada, que a chegada de uma Mendes durante uma tempestade seria o começo de algo tão transformador para nossa comunidade. Às vezes perdemos tudo para descobrir o que realmente importa, respondeu Uara, observando o vale ao longe, as encostas verdejantes protegidas agora e no futuro. Tivemos que perder nossa antiga vida para descobrir algo muito mais valioso. O sol poente iluminava o vale que haviam lutado para proteger, pintando o céu em tons de laranja e púrpura. Enquanto Wanda terminava sua explicação para os estudantes, Uara percebeu que não lamentava mais sua vida anterior. Perder tudo lhes dera a oportunidade de descobrir algo infinitamente mais precioso. Não apenas um novo meio de vida, mas uma conexão profunda com a terra, a comunidade e uma com a outra que transformara ambas de maneiras que jamais poderiam ter imaginado. Quando o último estudante partiu e Wanda voltou para seu lado, Uara abraçou a filha, sentindo uma gratidão que transcendia palavras. O diário esquecido não havia apenas salvo suas vidas práticas, havia curado suas almas. Vamos para casa? Perguntou Wanda, apontando para a cabana onde a luz da lareira já brilhava acolhedoramente através das janelas. Sim, sorriu Uara. Vamos para casa. Você já passou por algo semelhante a esta história? Ou conhece alguém que enfrentou grandes mudanças na vida e encontrou força em lugares inesperados? Compartilhe nos comentários. No dia seguinte, Uara recebeu uma visita inesperada na cabana. Tadeu, carregando um envelope amarelado. Encontrei isto nos arquivos mais antigos do jornal, explicou, entregando-lhe o envelope. Achei que gostaria de ver. Dentro havia uma fotografia em preto e branco, desbotada pelo tempo, mostrando um homem de barba meticulosamente aparada, em pé, junto a um jardim exuberante. Seu rosto exibia uma expressão séria, mas seus olhos transmitiam uma intensidade que transcendia os anos. Iago Mendes, sussurrou Uara, reconhecendo imediatamente o homem dos diários. A única fotografia conhecida dele na região, confirmou Tadeu, tirada poucos meses antes do incidente que o forçou a partir. Uara estudou a imagem, absorvendo cada detalhe. Havia uma dignidade no porte de Iago, uma determinação em sua postura que ecoava através das gerações. Ao seu lado, no jardim, cresciam algumas das mesmas plantas que ela agora cultivava. Ele parece em paz, observou. Pessoas que encontram seu verdadeiro propósito geralmente estão, respondeu Tadeu. Como você agora. A percepção atingiu Uara com clareza cristalina. A trajetória de perda e recuperação de Iago havia de certa forma espelhado a sua própria. Ambos haviam perdido posições respeitadas, enfrentado o isolamento e redescoberto o propósito através da conexão com o conhecimento tradicional e a terra. Vou emoldurá-la, decidiu, já imaginando o local perfeito,
ao lado dos diários restaurados, agora mantidos em uma estante especialmente construída por Bernardo. Tadeu hesitou antes de partir. Existe mais uma coisa que descobri. Algo que talvez explique por que esta cabana permaneceu com a família quando tudo mais foi perdido. Curiosa, Uara esperou pela revelação. A cabana foi construída em terras doadas à comunidade para fins educacionais, com uma cláusula legal estabelecendo que membros da família Mendes sempre teriam direito de residência enquanto o conhecimento sobre plantas medicinais fosse preservado e compartilhado. Uma proteção que Iago criou, compreendeu Uara. Ele sabia que seu trabalho poderia estar em risco e garantiu um caminho para que fosse retomado no futuro. Exatamente, assentiu. Tadeu, de certa forma, ele estava esperando por você. Alguém que recuperasse não apenas os diários, mas o espírito por trás deles. Após a partida de Tadeu, Uara sentou-se na varanda, a fotografia de Iago em suas mãos, contemplando os estranhos caminhos do destino. As circunstâncias que pareciam sua ruína, a perda de seu casamento, status, segurança, haviam, na verdade, conduzido-a precisamente ao lugar onde era necessária, onde poderia fazer a diferença mais significativa. Wanda juntou-se a ela, observando a fotografia com interesse. Ele se parece com você, comentou inesperadamente. Comigo? Perguntou Uara, surpresa. Como assim? Nos olhos, explicou Wanda. Determinados, como se pudesse ver coisas que outras pessoas não veem. A observação tocou Uara profundamente. Talvez houvesse de fato uma conexão mais profunda do que o simples parentesco por casamento, uma afinidade espiritual que transcendia laços de sangue. Sabe, podemos mudar o nome do santuário, sugeriu Wanda. Em vez de Santuário Botânico, Vale das Sombras, poderíamos chamá-lo de Jardim Iago Mendes. Acho que ele gostaria disso. Sorriu Uara, imaginando o homem na fotografia, talvez observando-as de algum lugar além do tempo, satisfeito por seu legado finalmente estar seguro. Naquela noite, enquanto preparava uma infusão de ervas, usando uma das receitas mais complexas de Iago, Uara refletiu sobre todas as definições de lar que havia conhecido. O apartamento luxuoso em Belo Horizonte, que uma vez considerara o centro de sua identidade, agora parecia superficial, apesar de todo o seu conforto. Esta cabana simples nas montanhas, com suas paredes de madeira rústica e piso que rangia, havia se tornado algo muito mais profundo, um verdadeiro refúgio, um espaço de cura e crescimento. O documentário de Paulo seria lançado na próxima semana em um festival ambiental em São Paulo. Uara recusara o convite para participar da estreia. Havia muito trabalho a ser feito no santuário, e Wanda tinha provas na escola que não poderia perder. Além disso, a cidade grande não exercia mais o fascínio de antes. Sua vida estava aqui agora. Uma suave batida na porta interrompeu seus pensamentos. Era o Dr. Oliveira, carregando uma maleta médica e um sorriso cansado. Poderia preparar mais daquele xarope para bronquite? Pediu. O último lote fez maravilhas para meus pacientes e estamos vendo mais casos com a mudança de estação. Claro, respondeu Uara, conduzindo-o à cozinha, onde mantinha seus suprimentos herbais meticulosamente organizados. Acabei de receber flores frescas de efedra da encosta norte. Deve melhorar ainda mais a eficácia. Enquanto trabalhava, explicou ao médico algumas refinações que havia feito na fórmula original, baseadas tanto em observações clínicas quanto em análises laboratoriais da equipe científica. O Dr. Oliveira ouvia com atenção genuína, uma mudança notável do ceticismo educado com que inicialmente abordara seus remédios. Sabe, comentou ele, enquanto Uara engarrafava cuidadosamente o xarope escuro, quando você chegou aqui, achei que não duraria um inverno.
Uma contadora da cidade grande tentando sobreviver nas montanhas parecia uma receita para o desastre. Uara sorriu, lembrando-se de seu próprio desespero inicial. Eu também não acreditava que conseguiria. E agora está revolucionando a medicina local e liderando esforços de conservação, completou ele, aceitando o frasco com gratidão. Nunca subestime o que uma pessoa determinada pode realizar quando encontra seu verdadeiro propósito. Após a partida do médico, Uara verificou Wanda, já adormecida em seu quarto, decorado com desenhos botânicos e amostras de plantas prensadas. A transformação da filha era talvez seu maior orgulho, de uma criança traumatizada a uma jovem, confiante com uma paixão definida e habilidades raras. O conhecimento tradicional que Wanda absorvia de Zacarias, combinado com a educação científica que recebia na escola e da equipe de pesquisa, estava preparando-a para se tornar uma ponte entre mundos, exatamente o tipo de mediadora que a conservação ambiental e o conhecimento medicinal precisavam. O som de chuva suave começou a tocar no telhado, um som que uma vez a enchera de pavor, quando significava novos vazamentos e mais umidade na cabana precária. Agora era uma canção de ninar reconfortante, a promessa de crescimento renovado para as plantas preciosas do vale. Uara sentou-se em sua poltrona favorita perto da lareira, abrindo o diário mais antigo de Iago. Havia decorado muitas passagens, mas sempre encontrava nova sabedoria nas palavras de seu predecessor. Uma frase específica capturou sua atenção naquela noite. O verdadeiro valor de uma planta não está apenas em seus componentes químicos ou propriedades medicinais, mas em sua capacidade de nos reconectar com os ritmos fundamentais da natureza, lembrando-nos de nossa interdependência com toda a vida. As palavras ressoavam com uma verdade que Uara havia descoberto em sua própria jornada. Os remédios que preparava curavam mais do que apenas sintomas físicos. Restauravam um senso de conexão, tanto para quem os recebia quanto para ela mesma. Olhando pela janela para a noite chuvosa, para as montanhas escuras pontilhadas por luzes distantes de outras casas, Uara sentiu uma profunda sensação de pertencimento. O desastre que parecia ter destruído sua vida havia, na verdade, sido o início de algo muito mais autêntico e significativo. Amanhã traria mais trabalho. No santuário, mais pacientes buscando remédios, mais estudantes ansiosos para aprender sobre plantas medicinais tradicionais. A vida que construíra não era fácil. Exigia trabalho físico que nunca experimentara em seu tempo como executiva. Enfrentava desafios constantes do clima impiedoso das montanhas e ainda carregava a precariedade financeira que a acompanhara, desde a perda de sua fortuna. Mas era uma vida rica em propósito, conexão e significado. Uma vida que havia crescido não apesar das perdas, mas através delas, assim como as plantas mais resilientes do vale, que floresciam exatamente por causa das condições extremas que enfrentavam. O rosto de Iago, na fotografia recém-descoberta, surgia em sua mente. Os olhos determinados que Wanda dissera se parecerem com os seus. Talvez fosse verdade. Talvez a verdadeira herança que ele deixara não fosse os diários ou o conhecimento botânico, mas a resiliência espiritual, a capacidade de transformar a adversidade em propósito. Obrigada, sussurrou Uara para o homem que nunca conhecera, mas cuja vida havia se entrelaçado tão profundamente com a sua, por preparar o caminho, por esperar por nós. A chuva continuou suavemente, lavando o mundo exterior, nutrindo as plantas preciosas do vale, enquanto Uara finalmente adormecia em sua poltrona, o diário aberto em seu colo, em paz com o presente e confiante no futuro que haviam assegurado, para si mesmas e para as gerações que viriam depois.
Parabéns! Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.